Olá pessoal, boa noite. O tema da nossa aula de hoje é a sentença no processo civil. Na aula passada, terminamos o estudo das provas no processo civil, com o estudo da prova pericial. A partir da aula de hoje, vamos ver o final do processo civil, que se dá com a sentença. Então, até a aula passada, vimos todo o trâmite do processo civil, né? Desde a sua petição inicial, os seus requisitos, né? A forma de resposta do réu, que a gente chama de contestação, e até a realização das provas. Né? E agora, na aula de hoje, vamos encerrar o estudo do processo civil com a sentença. E o que é a sentença? Né? Já vimos em processo do trabalho, né, o conceito de sentença no processo civil também é o mesmo. Né? A decisão feita ali pelo juiz, em um processo civil, né, de acordo com as regras processuais até então vigentes, ele vai ali analisar o processo, vai analisar o pedido feito pelo autor, vai analisar a defesa feita pelo réu, né, e apresentar o seu julgamento, apresentar o seu entendimento com relação à análise das provas, análise dos argumentos do autor e análise dos argumentos do réu. Então, o conceito de sentença é o ato processual privativo do juiz que põe fim ao processo em primeira instância, julgando ou não julgando o mérito daquele processo, analisando ou não analisando a questão debatida naquele processo. E ele faz esse julgamento em primeira instância. Então, a sentença é o ato processual na qual o juiz põe fim ao processo em primeira instância, em primeiro grau de jurisdição. Né? E é na sentença que ele vai analisar o pedido do autor, vai analisar a defesa do réu para apresentar o seu entendimento referente àquele processo. A questão da sentença, né, é sempre importante dizer que se o juiz entender ali pela análise do processo, ou seja, se ele julgar realmente e analisar o pedido do autor e a defesa do réu, eu estou dizendo que há um julgamento, há um julgamento de mérito, né? Se ele analisar realmente ali o pedido do autor, né? Então se o autor está entrando com uma ação pedindo o cumprimento de uma obrigação pelo réu, e o juiz analisar realmente que essa obrigação é ou não é devida, ele está analisando o mérito do processo. Né? Então, se a sentença julgar o mérito, analisar o mérito daquele processo, eu chamo essa sentença tem a classificação de sentença definitiva. Então, sentença definitiva é aquela sentença que analisa o mérito do processo. Ele analisa se houve ali realmente um julgamento do objeto daquele processo. Né? E a previsão legal da sentença definitiva está no artigo 487 do Código de Processo Civil. Agora, se a sentença não analisar o mérito, se reconhecer, por exemplo, que falta alguma das condições da ação, que a gente já estudou, como a legitimidade das partes, por exemplo, ou a falta de interesse processual, né, que a gente já estudou nas aulas anteriores. Se o juiz acolher, né, essa situação, ou seja, entender que não há que não há uma das condições da ação não estão presentes, né, ele não vai analisar o mérito. E a sentença nessa situação é chamada de sentença terminativa. E isso está previsto no artigo também 485 do Código de Processo Civil. Então, a sentença que julga o mérito do processo, que analisa o pedido do autor, que analisa ali a defesa do réu e julga o processo como um todo, eu chamo de sentença definitiva. E a previsão da sentença definitiva está no 487, no artigo 487 do CPC. Já a sentença que não analisa o mérito, quando reconhece que inexiste alguma das condições da ação, como a legitimidade das partes, como a falta de interesse processual, ele não vai analisar o processo, ele vai extinguir o processo sem análise do mérito. Se o juiz fizer isso, julgar o processo, mas não analisar ali o mérito daquele processo, extinguir a ação sem análise do pedido do autor,
e sem análise da defesa do réu, eu chamo essa sentença de terminativa. E a previsão legal da sentença terminativa não é no 487, mas sim no 485 do Código de Processo Civil. Lembrando que a sentença proferida é sempre no final do processo, quando assim, a petição inicial já foi apresentada, quando a defesa já foi apresentada, quando as provas já foram produzidas. Então, quando o juiz encerrar, o que a gente chama de encerrar a instrução processual, ou seja, quando o juiz já tem todos os elementos processuais no processo para julgar ali o que está sendo debatido no processo, eu falo que há a possibilidade de uma sentença. No meio do processo, o juiz apresenta algumas decisões também, né? Só que essas decisões proferidas no meio do processo não tem o nome de sentença, e sim tem o nome de decisão interlocutória. Então, as decisões interlocutórias são aquelas decisões proferidas no meio do processo, mas não põem fim ao processo. Quando a decisão somente for de andamento do processo, decisões proferidas no meio do processo, mas que não encerram o processo judicial civil, eu chamo de decisão interlocutória. As decisões que põem fim ao processo, que analisa o pedido do autor, analisa a defesa do réu, as provas produzidas, eu chamo de sentença propriamente dito. Então, decisões no meio do processo, decisões interlocutórias, decisões do final do processo, sentenças. Então, essa é a diferença aí entre decisões interlocutórias e sentenças, né? Lembrando que a classificação da sentença se dá por ou sentenças terminativas ou sentenças definitivas, e já vimos ali qual que é a classificação de cada uma delas. Feita ali a sentença pelo juiz, o próximo passo é a publicação dessa sentença. E a sentença sempre deve ser publicada. A sentença sem publicação é sentença nula. Está lá no artigo 93 da Constituição Federal. Toda decisão deve ser sempre sim fundamentada e deve sempre também ser publicada, né? E feita ali a sentença e publicada essa sentença, o juiz encerra o seu trabalho ali na primeira instância. Proferida a sentença, essa sentença por ele encerra o objeto daquele processo e daquela atividade jurisdicional do juiz em primeira instância. Então, proferida a sentença, publicada ela, o juiz encerra seu trabalho ali na primeira instância. Obviamente, essa sentença pode ser, sim, objeto de recursos também no processo civil, né? Mas, para o juiz, o trabalho dele se encerra na primeira instância. Quais são os requisitos dessa sentença? O que toda sentença do processo civil tem que ter, né? São 3 os requisitos essenciais de toda sentença. A sentença sempre vai iniciar primeiro pelo relatório, e o relatório dessa sentença vai conter a identificação das partes, a identificação também do processo, um resumo, né, ou seja, a suma do que está sendo pedido no processo, um resumo do objeto daquele processo, do que o autor pretende com o processo, um relatório, né, e um resumo também do qual foi a linha de defesa praticada pelo réu, então o que o réu disse, né, qual foi a tese desenvolvida pelo réu daquele processo, né, e o que aconteceu no intermédio do processo. Foi feita tentativa de acordo e não conseguiu, né, ou seja, as partes não entraram numa composição, né, quais foram as provas que foram produzidas pelo autor e pelo réu. Então, o réu produziu provas testemunhais, provas documentais, né, provas periciais, quais foram todas as provas produzidas no processo e o que cada uma dessas provas disse, né, ficou decidido o que realmente com relação a essas provas, né? Então, o relatório é o momento no qual o juiz vai simplesmente narrar tudo o que aconteceu no processo, desde o início até o seu término, né? Depois do relatório, o juiz parte para a fundamentação.
e aí ele vai começar a colocar ali na sentença as suas razões de decidir. Né? Então é o momento no qual o juiz vai começar a fundamentar toda a sua decisão. Né? Se ele vai julgar aquele processo em favor do autor ou se ele vai julgar o processo em favor do réu. Obviamente, o juiz não pode julgar por mero arbítrio. Né? Ele tem que utilizar ali, na verdade, do julgamento, fundamentado nas provas produzidas pelo autor e pelo réu. Feita ali as provas, né, o juiz vai analisar ali as provas, vai dar o valor exato a cada uma das provas, e este valor que é o que vai pontuar o juiz no julgamento do processo. Então, a segunda fase do processo civil, né, a segunda fase da sentença do processo civil é a fundamentação, na qual o juiz vai analisar as questões que foram debatidas no processo, né, as questões fáticas e as questões jurídicas também, que a gente chama de as questões de direito, e vai realmente iniciar ali a justificativa, o porquê que ele vai julgar o processo de acordo com o autor ou de acordo com a defesa do réu. E a terceira fase da sentença, o terceiro requisito da sentença é o dispositivo, que é a conclusão. Né? No dispositivo que o juiz vai dar ali a conclusão. E toda sentença é fácil de identificar onde inicia o dispositivo, porque sempre vai começar da seguinte forma: faço o exposto, julgo. Se o juiz entender que a sentença é favorável para o autor, ele vai colocar: faço o exposto, julgo procedente a presente ação ajuizada por em face de. Né? Ou seja, por João, por exemplo, em face de José. Né? Se a sentença for favorável ao réu, o juiz vai analisar, vai começar o dispositivo da seguinte forma: faço o exposto, julgo improcedente a presente ação, ajuizada por João, em face de José. Então, no dispositivo é a conclusão, né? É ali onde o juiz vai se julgar procedente, apresentar ali a condenação ao réu, e se julgar improcedente, dizer que o réu está absolvido ali dos pedidos que foram imputados contra ele na petição inicial. Né? Então, é no dispositivo, então, que o juiz vai decidir o processo, vai decidir ali a lide. Né? Sempre importante dizer que o juiz vai proferir a sentença, seja acolhendo ou rejeitando o pedido, mas não necessariamente tem que ser 100% para um e nem 100% para outro. Não. Pode ser uma parte favorável para o autor, uma parte favorável para o réu. Isso a gente chama de sentença parcialmente procedente. Né? Então, a sentença totalmente procedente é quando o autor ganha tudo. Né? A sentença improcedente é quando o réu ganha tudo. A sentença parcialmente procedente é quando o autor ganhou uma parte, mas também o juiz entendeu que o réu tinha também razão na sua defesa em outra parte. Né? Se o juiz não julgar o mérito do processo, ele não vai julgar nem procedente a ação e nem improcedente. Então, nos casos das sentenças terminativas, né, e não definitivas, quando o juiz não analisa o mérito, o juiz não vai julgar a ação procedente ou improcedente. O juiz vai julgar a ação extinta. Né? Então, no final, vai ser da seguinte forma o dispositivo nas sentenças terminativas, aquelas sentenças que não são analisadas o mérito. Faça todo exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. É assim que vai iniciar o dispositivo da sentença, de uma sentença terminativa. Nas definitivas, não. Ou julgo procedente, ou julgo improcedente, ou julgo parcialmente procedente. Né? Lembrando, é sempre importante dizer que todas as sentenças devem ser líquidas, ou seja, o juiz deve exatamente analisar e conceder ao autor aquilo que ele pediu, né, e não de forma genérica, né, tem que ser feito isso de forma líquida, né, mesmo que os valores exatos do que o autor vai ganhar sejam a posteriori calculados, né, mas o objeto principal ali do processo deve ser feito de forma líquida no momento da
sentença. Importante também dizer que toda sentença, né, o juiz só pode analisar na sentença aquilo que realmente está sendo pedido no processo. O juiz, por exemplo, ele não pode dar uma situação totalmente distinta daquilo que está sendo pedido. Né? Então, se o autor pede na sentença, né? se o autor pede no processo, eu quero a condenação do réu a entregar um carro vermelho. O juiz não pode determinar que seja entregue uma bicicleta azul, né, porque não foi esse o pedido. Então, se eventualmente o juiz conceder, né, errar e conceder ali na sentença uma situação totalmente diversa daquilo que está sendo pedido, eu peço o carro, o juiz me dá um celular, né, por exemplo, eu falo que há uma sentença extra petita. Então, há alguns erros da sentença, né, há alguns erros do processo, da sentença do processo civil, que o juiz, ao analisar ali o pedido, ele entrega uma situação totalmente fora do contexto do processo. E é isso eu chamo de sentença extra petita. Se o juiz condenar, né, se o juiz entregar ao autor uma quantidade superior daquilo que foi pedido, também há um erro. Né? Ou seja, o juiz ali na hora de conceder, eu pedi, por exemplo, uma indenização de 10 mil reais, o juiz me deu uma indenização de 1 milhão de reais. Não posso, né? Porque o limite do juiz é aquilo que está no processo, ele não pode ir além daquilo que está no processo. Então, se foi pedido, né, uma indenização de 10 mil, o limite da indenização vai ser os 10 mil reais. Se ele pedir uma indenização de 5 milhões de reais, ele não pode dar 10 milhões de reais. Ele pode dar menos, né? Mas ele não pode dar mais do que o valor ali de 10 milhões, de 5 milhões ou 10 milhões, de acordo com o pedido. Então, quando o juiz ele concede ao autor, né, uma quantidade maior daquilo que foi pedido, eu tenho uma sentença ultra petita, né, quando há ali um julgamento acima daquilo que foi pedido. E se o juiz ele não analisa todos os pedidos proferidos no processo, se o juiz ele na hora de analisar ali os pedidos, ele não consegue, ele esquece de analisar um dos pedidos do processo, por exemplo, a ação foi para condenar o réu à entrega de um celular Samsung, mais uma indenização de 5 mil reais. E na hora de julgar o processo, ele não coloca, ele não analisa essa indenização de 5 mil. Ele só analisa a sentença, na sentença ele só analisa ali a entrega do celular. Ora, faltou um pedido, né? Faltou um dos pedidos que foram ali analisados que o juiz não analisou, que o juiz esqueceu de analisar. Se o juiz esquece de analisar um pedido, eu tenho uma sentença citra petita. Então, esses são os 3 erros da sentença, os 3 toda sentença tem que ter aqueles requisitos que já vimos, né? Mas, se o juiz eventualmente conceder algo a mais daquilo que foi pedido, ele comete um erro, né? Isso dá-se o nome de sentença extra petita. Se o juiz concede uma quantidade maior daquilo que está sendo pedido, eu tenho uma sentença ultra petita. Né? Então, se o juiz dá uma coisa, dá uma natureza diversa daquilo que foi pedido, que é o caso do exemplo que eu dei, eu pedi um celular azul e o juiz deu um celular vermelho, né, por exemplo. Isso está sendo feito, está sendo dado uma natureza diversa daquilo que está sendo pedido. Então, obviamente, eu tenho uma sentença extra petita. Né? Se o juiz me dá mais daquilo que eu pedi, né, eu tenho uma sentença ultra petita. O juiz não pode dar mais daquilo que eu pedi. E se o juiz esquece de apreciar um dos pedidos, eu tenho uma sentença citra petita. Então, esses são os principais erros da sentença. Vimos na aula de hoje o conceito de sentença e seus requisitos e os possíveis erros da sentença quando do julgamento de um processo. Na aula que vem continuaremos aqui
nessa última apostila de processo civil, que é a apostila de sentença. Peço a todos sempre que compareçam às aulas do Microsoft Teams para resposta aos questionamentos feitos em sala de aula, né? E também para esclarecimento das dúvidas relacionadas ao tema. Obrigado a todos pela presença e bons estudos a todos, e nos vemos, obviamente, na próxima aula, em uma próxima oportunidade. Obrigado.